De verdade, que você não saia daqui falando, caraca, que culto maneiro. Não, que você saia daqui entendendo, mano, eu preciso parar de achar que eu dou conta sozinho. Existem, meus amigos e minhas amigas, vivências, não importa o quão incrível seja o seu secreto, você não vai viver isso se não for em igreja. Não tem como. Existem aprendizados que você nunca vai ter lendo, orando, cantando, jejuando. Não, igreja, comunidade. Guarda isso, de verdade, guarda isso, porque talvez você é um visitante. Você veio aqui, está vindo a primeira vez, talvez você já está vindo aqui há algum tempinho, talvez você já veio, mas você é de outra igreja, aí você veio agora de novo, e talvez seu coração, seus pensamentos ficam meio em dúvida sobre, mas por que igreja, né? E para que tanto? E qual é a melhor? E que jeito que tem que ser? E aí eu queria te fazer uma pergunta aqui para a gente começar a caminhar, o que Jesus espera de você? Sim. O que Jesus espera de você? Olha que doideira. O que Ele espera? Já se perguntou? Sim, você já sabe, eu imagino, né? O que você espera de Jesus? A gente acabou de cantar aqui algumas esperas nossas. Que Ele vai voltar, que Ele vai julgar, que Ele vai salvar, no sentido de, caraca, enfim, todos vão para a glória, mas também vai condenar os que não creem. Mas o que Ele espera de você? Porque, gente, olha que incrível. Se Deus conhece o coração, né? Deus conhece a sua vida, desde que você estava sendo gerada ali, Ele já te conhecia. Então, todo passo que você der, Deus já está ligado. Todo escritinho que você faz lá para 2026, esse ano vai, hein? Mano, Deus já está ligado também. Essas paradas que você está pensando agora, mal de mim aí, Deus já sabe também. Deus já sabe como é que sua barriga já está roncando, e você está pensando qual lanche que eu vou pedir, que tem lanche que está fechado, como é que eu vou fazer. Cara, Deus já sabe, mas é mais do que isso. O que Jesus espera de você, sabendo que você diz o seguinte: eu acredito em Jesus sim, Ele é o meu Senhor. Então, se você está afirmando que você segue Ele, então a gente pode partir do ponto que Ele é o rei da sua vida, amém? Então agora vamos lá, se Ele é o rei da sua vida, e você é um servo dele, vamos pensar assim, o que você acha que Ele espera de você? Qual que é o seu trabalho? Qual que é a sua missão, Vanilda? Qual que é o seu rolê, Dedê? Vamos descobrir. Eu queria que vocês abrissem comigo em Mateus 18. Vamos lá. Desculpa, gente. Oh, Deus. Mateus 19. Achei que estava aberto aqui, não está. Mateus 19. Ai, pessoal, vamos lá. Queria que a gente lesse 2 versículos só, mas a gente vai trabalhar algumas coisas a mais nesse capítulo, tá bom? Então assim, tenta ter atenção, tenta prender seus olhos, atentar os seus ouvidos, e vamos junto. Mateus 19, versículo 13 e 14. Qual versão que está aqui? Qual que é essa? N? Tá, a minha é ACF. 1930. Eu vou ler primeiro a minha, depois a gente lê aqui junto em cima, tá? Isso aqui é da do Lutero. Vamos lá. Então trouxeram alguns meninos para Jesus,
para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Então Jesus disse: deixem vir os meninos, ou os pequeninos, ou os jovens, ou as crianças, tanto faz, tá? E não os estorveis. Olha que palavra demais. Estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que se você é crente de há um tempinho aí, você já passou por esse texto, às vezes numa leitura, numa devocional, no café com Deus, no sei lá, você já passou, porque é um texto muito famoso. E tem muito videozinho na internet, o cara vai lá, bota uma criancinha e fala: olha, temos que ser como uma criança, simples de coração. Assim, é uma coisa clássica no nosso meio. E geralmente a gente vai pegar esse texto aqui para falar sobre humildade, para falar sobre simplicidade. E cara, é isso mesmo. Só que hoje eu queria que a gente fosse um pouco além. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Não vamos ler, mas eu preciso que você entenda, ó. Antes de Jesus chamar os discípulos de estorvo, isso aqui é muito bom. Jesus chama os 12 seguidores de estorvo. Jesus estava com fariseus e saduceus. Você precisa saber, mas você precisa saber muito quando a gente fala assim, ó, fariseu e saduceu. Você tem que pensar na mesma hora. Você tem que pensar. Os políticos da cidade, os grandes empresários latifundiários, tá bom? Os grandes fazendeiros, os grandes lojistas, os grandes patrões. Você tem que pensar assim. A gente fala de fariseu e saduceu, a gente está falando da galera mais poderosa e rica da galera de Jesus, que eram os judeus. Tudo bem? Os fariseus, só para você saber, fariseu era um homem que era muito respeitado porque o cara sabia demais dos textos. E não só sabia, ele ensinava, não só ensinava, ele berrava aos 90 cantos do mundo que ele cumpria tudo. E ele ainda tinha autoridade de olhar para a cara da Priscila, para a cara do Êvilo, para a cara da Claudinha e falar: ó, tá manchado, ó, não lavou a mão, ó, sua pombinha tá zoada, ó, seu bode tá com o pé torto. Os fariseus, galera, eles eram, presta atenção, imagina aí os pastores, líderes religiosos do Brasil, que você já viu no YouTube da vida, e eu não tô falando se ele é bom ou ruim, mas nome grande, pensa em nomes grandes, que arrastam multidões. Se o maluco ou se a mulher vier pregar aí, vai chover, até o ateu vai lá assistir. A gente sabe que o Brasil é assim. Então os fariseus, eles eram esses caras muito ouvidos, muito respeitados, muito reverenciados. É o tipo de cara que você não tem coragem de questionar, duvidar. É o tipo de cara que fala assim, tananã, aí você, se ele falou deve estar certo. É um maluco que já leu 39 vezes mais que você. Sabe 19 línguas da tradução da Bíblia. Sabe todos os teólogos. E como é que você vai fazer com sua simples esforço danado para ler um versículo por dia? Não tem como. Essa era a cultura. Fariseu, o brabo. E tinha o saduceu, rapaziada. Esse aqui, eu falo para você, esse aqui era um milionário. Esse aqui era rico pra caramba. Por quê? Porque o saduceu, ele é um judeu que falou assim, eu vou largar a mão de alguns princípios, de alguns ensinamentos, que ninguém liga mesmo, negócio de ressurreição, negócio de alma, eternidade, bobeira, e vou ficar brother dos romanos. Pega a visão aqui, pessoal. Saduceu é o judeu que ficou amigo do romano e trouxe alguns costumes romanos para o povo judeu. Então, resumindo, fariseu é o inteligentão arrogante. Saduceu é o ricão corrupto. Só que você pode olhar e falar qualquer coisa. Naquele contexto, meus amigos, minhas amigas, você só seria respeitado, temido, se você fosse uma das duas coisas. Tudo bem? Então agora vamos lá, hein? Nosso amado Jesus, ele era o quê? Nenhum dos dois. E isso era insuportável. Você tem que entender isso aqui, meus amigos. Como que tem um cara que não é dos inteligentão arrogante e nem dos ricão corrupto,
que está arrastando mais multidão que o resto das pessoas? Como é que tem um cara que não tem esse título, que não tem o nome, sobrenome de não sei quando, que não é filho nem de nem, é só o filho de um carpinteiro miserável lá de Nazaré que ninguém liga, e o maluco não só tá falando, tá fazendo, ainda tá desafiando e tá deixando os nossos calados. Gente, esse era Jesus. Caraca, nessa cultura aqui, o maluco tava deixando todo mundo desnorteado. Por quê? Imagina, a vida toda você está acostumado com aqueles líderes, ninguém toca neles. Chega um Zé Ninguém lá de contendas, com a garrafinha de água, e desbanca todo mundo. Sem xingar a mãe, sem chamar pro X1 na porrada, sem meter processo. Não. Só na argumentação e no comportamento. Esse é Jesus, cara. Esse é Jesus, velho. Por isso que a gente fica 4 horas cantando aqui, gente. E não ficaria mais. Então você que é novato aqui, não se assuste. Ele é digno. Ele é digno, cara. Ele é digno. Olha o que esse Senhor Jesus fez. Ele bagunçou as estruturas. Você acordou ontem, hoje, com uma notícia que está sacudindo o mundo. Nossa, o Trump, a Venezuela, o Maduro, não sei o quê. Aí você, eu imagino que você pense assim como eu. Caraca, mano, nós não é nada mesmo, hein? Você é louco, os caras entram num país, pegam o presidente dos caras e tipo assim, ninguém viu. Aí você fica assim, nossa, você é louco, foi Estados Unidos e tal. Realmente, mas, gente, pensa comigo agora. Jesus é o rei de todos os povos, cara. Você entende isso? Trump, Estados Unidos, Maduro, Venezuela, eles são pó diante desse Cristo, cara. Então assim, vamos lá, meus amigos. Jesus então era um cara muito incrível. Ele era um cara que estava chamando muita atenção. E agora a gente tem que chamar atenção para outra coisa aqui. Jesus, muito maneiro, ele decidiu chamar 12. E no que ele chama 12, que vocês conhecem muito bem, já ouviram falar, os discípulos e tal, eu quero que você imagine a sensação de ser um. Então assim, você ter sido escolhido em multidão de 10, 15 mil, para andar muito perto e receber algumas bênçãos específicas, receber alguns dons específicos. Pô, o que a gente lê, os caras ouviu aqui. O que a gente lê, os caras escreveu, turma. Que privilégio é esse? 12, gente. 3 anos lá, garrando nele. Ficando sujo com a poeira dos pés daquele homem. Quem estava aí? Você há de concordar comigo. Presta atenção nisso aqui. Que você que frequenta culto aí, que você que dá uma estudadinha, presta atenção. Você que faz ECC, você que vai no YouTube, você que dá uma lidinha. Você não concorda comigo que pelo menos uma coisa você aprende? Nesses seus anos de vida aí, pelo menos uma coisa você aprendeu. Eu vou ter que perdoar, né? Vou ter que amar, né? Vou ter que fechar o olho. Mano, você consegue aprender. Tá vendo? Agora imagina você 3 anos com ele. Imagina as coisas que Mateus e João estavam tão encantados que eles falam, nossa, nem copiei. Ai, caraca. Sabe, coisas que os 12 pegaram só pra eles. Nem copiaram, né? Ficou aqui só na vontade. Então, o que você espera? Concorda comigo que os 12 que ficaram 3 anos ali, eles tinham, presta atenção nisso, gente, eles tinham que dominar o rolê. Eles tinham que saber mais. Eles tinham que ter uma atitude diferente de todo mundo. Gente, eles tinham que ter o cheiro de Jesus. Eles tinham que... Caraca, mano, você anda com ele, hein? Você não concorda comigo? Quem que tem o direito de ser vacilão, todo errado, todo...
Porque nós cremos que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Tanto que ele disse, ó gente, eu, Jesus, estou vazando, mas que eu também estou ficando. Só que agora em Espírito Santo. É eu do mesmo jeito, só que eu agora é mais cabuloso ainda, porque eu sou invisível e ando dentro de você. Meu Deus, vamos lá, cara. Ó, então começa a comparar aí. Você tem coisa que os discípulos não tinham. Mas vamos lá, né? Amigos, os fariseus e saduceus, tudo bem? Vocês lembram aí que a gente conversou aqui? Eles estavam muito chateados com Jesus, já, mas muito irritados, muito, né? Outras palavras. Eles falaram, não, agora a gente vai quebrar esse homem aí, mano. E aí eles perguntam sobre adultério, tá? Ó, o que é adultério, Jesus? Joga aí, tá cheio de homem traído aí, vai, pá! Não vou aumentar nesse assunto, tá? Fique em paz. Mas assim, Jesus dá uma resposta aqui. Quem tem olhos, leia. Quem tem ouvidos, ouça. É sua responsabilidade depois ler. Mas era um assunto muito pesado, assim como é até hoje. E Jesus vai lá e pá, os caras perepepe, Jesus, puxa, aí todo mundo calou a boca. Presta atenção. Todo o tempo que os fariseus e saduceus estavam lá com Jesus, o que o texto nos mostra? Que estava todo mundo prestando atenção. Igual você está prestando atenção em mim aqui. Estava todo mundo quieto. Estava todo mundo, nossa, como é que Jesus vai responder essa, mano? Nossa, cara, Jesus, essa moeu, hein? Aí Jesus responde, os caras só, tem como, nossa, ele é brabo. Vamos lá. São os 12 que estão há 3 anos. Eu esperava isso deles, mano. Eu esperava que eles ficassem animadão com as respostas de Jesus, que eles tenham reagido. Só que olha que incrível. Um versículo depois que os saduceus, os fariseus, bolado, chateado, vira as costas e fala, vamos ler mais 19 livros aqui para achar alguma coisa que não sabe? Chega uns pai com mãe, que Mateus não faz nem questão de botar o nome deles, com umas crianças, que Mateus também não faz questão de colocar o nome deles, e eles falam assim, ô Jesus, você pode colocar a mão sobre essas crianças aqui e abençoá-los? Aí os discípulos, vai atrapalhar o mestre, tem que descansar, acabou de discutir com os caras importantes aí, entra na fila, quem que é você, filho? Você é filho de quem? Você sabe do seu ou fariseu? Gente, presta atenção, isso aqui é muito louco. Nesse momento aqui, os discípulos mostraram um traço de personalidade, que é o quê? Orgulho. Como assim? Jesus é só para quem merece. Jesus só vai conversar com gente da alta, mano. Jesus só vai falar com gente que é respeitada. Jesus só vai falar com gente que é vista. Jesus só vai dar atenção para quem merece. Agora vamos pensar um pouquinho. Quando os fariseus e os saduceus procuraram Jesus, presta atenção. O que eles estavam procurando? Pensa um pouco, por que os fariseus e os saduceus foram atrás de Jesus? Opção A, eles foram para se prostrar diante do Rei da Glória. Eles foram com um coração muito humilde aprender mais do Senhor. Eles foram para tentar encontrar um líder popular e mostrar as falhas dele. Presta atenção. Fariseus e saduceus não estavam procurando Deus. Eles estavam procurando o inimigo de Deus. Agora vem comigo, não está longe. Corta um versículo, pim, pais e mães sem nome, crianças sem nome. O que eles estavam procurando em Jesus? Jesus. Pensa um pouquinho. Pais e mães e crianças sem nome, que não mereciam, que não tinham título, que não eram de um lugar, que não sabiam nada, intelectualmente falando. Eles não chegaram perguntando, ô Jesus, mas e isso para ver se eu acredito? Ô Jesus, será que... Ô Jesus, mas... Mano, a galera falou assim, Senhor, por favor, abençoa meus filhos. Isso basta. Que é isso aqui, cara? Que é isso aqui, meus amigos? Sabe o que é isso aqui, gente?
Meus amigos, isso aqui, cara, mexe muito comigo. Sabe por quê? Isso aqui é ver Jesus como suficiente. Presta bem atenção no que Jesus vai falar agora. Que até aqui tá muito lindo, mano. Imagina Jesus vindo aqui, ó, tirando a mãozinha do bolso para abençoar. Aí chega Pedrão. Ô Jesus, para, filho, abençoa eu. Imagina, o Jesus falou, não. Os caras é porcão, filho, os caras tomam banho. Não. Sai. Cara, olha a palavra que Jesus usa na minha versão. Estorvo. Você já chamou alguém de estorvo? Quando eu era adolescente, eu usava essa palavra aí, mano. Ô, estorvo. E geralmente estorvo significa o quê? Você sabe? Estorvo é algo que, além de ser um obstáculo, também te atrapalha. Tipo assim, além dele ficar parado te atrapalhando, ele pode se movimentar para te prejudicar. Então o estorvo, ele não é só uma parada na sua frente, ele também te ataca. Cara, Jesus está falando que os seus homens mais chegados de 3 anos, gente, a galera que mais comia e bebia de Jesus, a galera que mais sabia de Jesus, como eu disse, a galera que teve oração que ninguém teve, a galera que ouviu coisa que ninguém sabe, íntimo, Jesus chamou de estorvo. Pais e mães e filhos sem nome, sem título, que nunca andaram tão próximo com Jesus. Jesus vai falar um negócio para eles. Olha o versículo 14 aí. Porque dos tais é o reino dos céus. Meu Deus. Quem é você? Na sua relação com Jesus, quem tem sido você, cara? Cara, sério, não pense em ninguém, por favor. Não fala assim, nossa, a pessoa tinha que estar aqui para ouvir. Cara, sai dessa. Isso aqui é direto do seu coração. Deus está falando comigo isso há quase um mês. Os irmãos da aliança ali, ó, eu compartilhei algo direcionado aqui no domingo que eu tive com eles. As pessoas que Jesus disse que pertence ao reino dos céus ganharam um versículo. 2, né? Um, eles são chamados de estorvo pelos discípulos. No outro, Jesus fala, eles não são estorvo, vocês são estorvo, porque deles é o reino dos céus. Gente, vamos lá, cara. Quando a gente cantou aqui quase 5 músicas hoje, batendo com Maranata, ele virá com a volta de Cristo. Pensa um pouquinho aqui, por favor. Ele virá para quê? O que acontece depois que ele voltar? Azar, fala dessas coisas não. Vamos viver o hoje. Qual é? Agora vamos lá. Qual que é a sua esperança, cara? O reino dos céus, cara. John Piper, não sei se você conhece esse cara, recomendo, procure. Pastor americano, abençoadíssimo. O maluco me maltrata espiritualmente e me edifica espiritualmente, cara, desde que eu me converti a primeira vez. Tem dessas. E eu já estava olhando umas coisas dele assim. Presta bem atenção no que ele disse. Uma das formas, olha isso, uma das formas de você medir a comunhão de uma pessoa com Deus é você prestar atenção em como ela trata uma criança. Cuidado, ele não está falando dos seus filhos, porque seus filhos não são crianças, são seus filhos. Essas crianças não eram filhas de Jesus e nem dos discípulos, eram filhos de pais e mães que no que puderam trouxeram para Jesus abençoar. Mas como que os 12 próximos de Jesus trataram as crianças? O que aquilo ali prova? Que a comunhão deles com Cristo
ainda não era nada, cara. Será que você está começando a entender? Então peraí, se eu tratar bem o Oliver, quer dizer que eu estou firme. Não, quer dizer então que agora eu vou começar a prestar atenção nas crianças, tratar todas elas bem, porque aí tá percebendo? Olha lá, você está querendo tentar convencer Deus que você merece. Escuta bem o que eu vou falar aqui. Você não vai começar a tratar uma criança bem porque agora você está tomando uma pregação sobre isso. Daqui a 15 dias você volta ao normal. Esse não é você. Mas quando o seu coração se converter ao Cristo, o Espírito Santo vai te conduzir a tratar o próximo como seu superior. Mas não porque você deve o favor, mas porque o amor de Cristo te constrangeu. E esse amor de Cristo que te constrange te faz segurar a sua onda. E eu queria agora falar de uma coisa que Deus tem me incomodado muito, e eu queria que vocês tivessem muita atenção, e especialmente homens, tá? Mas claro que isso aqui vai servir para todo mundo. Específico, algo que Deus fala comigo e que eu fiquei pensando, meditando e orando, e eu preciso compartilhar isso com vocês. Especialmente homens casados, tá? Agora é bem certeiro. Qual é a medida das palavras que vocês usam com suas esposas? O que você já se acostumou a falar e a tratar que você acha que é normal, já que ela é sua esposa? Quanto de doçura, o quanto de leveza e singeleza, quanto de toque de abraço, o quanto de ouvido, o quanto de interesse, o quanto de paz e segurança. Sabe por quê? Tô louco, né, cara? Porque a sua esposa, cara, é filha de Deus. Pensa um pouquinho, quem que é seu sogro? Esposas, seus maridos são filhos de Deus, cara. Pensa bem quem que é seu sogro. Solteiros e solteiras, a solidão não justifica usar alguém para suprir a solidão. Meus amigos, vamos entender algo bem sério aqui. Se o reino dos céus é para quem for ser como uma criança, comece a olhar para o seu próximo como uma criança. O que você vai se sentir direito de fazer a partir de agora? Vou te dar um exemplo. Se o Zion passa correndo aqui e tropeça, cai no chão e berra, presta atenção. Você vai entender que ele não fez isso porque ele quis, porque ele queria chamar atenção, porque você vai entender que ele é um moleque, mano. Em 3 anos, talvez ele me viu aqui, queria vir. Ele não tem noção das emoções dele, não tem noção dos sentimentos dele. Ele simplesmente acha que ele pode chorar tudo que ele está sentindo. E eu sou comedido. Eu sei chorar baixo. Eu sei não correr aqui na frente. Eu sei segurar a onda. Eu sou adulto, Clevão. Ele é criança. Jesus falou que o reino é dele. Então, peraí. Como é que faz? Ser adulto, então, é não ser crente? E aí, meus amigos, eu queria que a gente conseguisse conectar as coisas aqui. Então, muita atenção, por favor. Coloque seu coração vulnerável, de verdade. O que acontece? Presta bem atenção.
Jesus fala isso com os discípulos, e eu queria que você prestasse muita atenção nisso aqui. Jesus deixa a lição, olha. Um homem jovem, conhecido famosamente como o jovem rico. Olha que sequência. Fariseu, saduceu, criançada. Aí chega o jovem rico. O jovem rico chega, fala assim: bom mestre. Agora vem comigo, hein? O que o fariseu e o saduceu queriam? Eles queriam um líder popular para desmembrar. O que aquelas crianças queriam? Jesus. O que o jovem rico queria? Alguém para dar resposta. Sábias. Então ele fala: bom mestre, como é que eu vou para o céu? Aí Jesus fala: pô, velho, você tem que ser obediente aos mandamentos. Ele fala: mas eu já cumpro. Mas dá a entender ali que ele tem um incômodo. E aí Jesus fala: cara, tem algo que te falta. E isso consome seu coração. Vende suas riquezas e vem me seguir. Vem ser o 13 desses 12 pangaré aqui que não entende nada. Vem ser o 13, vamos lá, vamos junto. E aí o texto diz que o jovem vira as costas e fala: isso aí eu não dou conta não. Agora vem comigo, presta atenção. Qual que é a diferença do jovem rico para as crianças? O jovem rico tinha o que perder. E as crianças? O que era suficiente para as crianças? Jesus. O que era suficiente para o jovem rico? Jesus, as respostas, mandamentos que não atrapalhassem o plano de carreira dele. Meu Deus! Cara, isso aqui é claro. O reino dos céus não foi para o jovem rico. O reino dos céus não foi para o fariseu saduceu. O reino dos céus foi para crianças sem nome, sem título, sem cargo, sem lugar. Agora, com toda a nossa sabedoria de Deus aqui, meus amigos, derramada aqui, presta atenção. Jesus não falou para ninguém: volte a ser criança. Ele fala: das crianças é o reino dos céus. E aí, se você pega em Marcos, ele vai falar: ó, cara, vocês têm que ser como eles. E aí, gente, pensa um pouquinho aqui comigo. O que faz uma criança ficar sem dormir? Quem tem criança em casa, quando está doente, geralmente se atrapalha muito o sono, certo? Às vezes a rotina muito doida no dia deixa ele muito agitado, ele acorda muitas vezes. Mas presta atenção nisso aqui. Preocupação não tira sono de criança. O que é preocupação, gente? Preocupação é ter a capacidade de antecipar e resolver um problema que virá. É isso. Sua cabeça se preocupa porque você sabe que vão vir coisas e você precisa tentar resolver. Tudo bem? Isso é normal, cara. Só que agora é aqui que mora. Por que a preocupação tira o seu sono? Porque Jesus não é suficiente para você descansar suas preocupações nele. Meu Deus! Não tem outra palavra aqui, gente. Por que a sua solidão te deixa desesperado e faz você se precipitar e usar pessoas para saciar a sua solidão e carência? Porque Jesus não é suficiente para te guardar na sua solidão e te ensinar como ser um homem e mulher de Deus que espera o casamento. Só que você não fala isso, mas você vive isso. Lembra da primeira pergunta aqui hoje? O que Jesus espera de você? Ser uma criança. Porque qual que é a maior virtude? Gente, a maior virtude não, mas qual que é? Presta bem atenção. A maior característica de uma criança, mano, não saber nada. Você tem que ensinar tudo. Mas essa é a beleza. Quando sei que nada sei, posso saber tudo.
Sócrates. Mas é aqui que mora a sabedoria. Gente, é muito da hora. O Zaya chega lá em casa e fala assim: papai, isso aqui, ele gosta dos dinossauros lá, ele fala assim, aqui é o estegossauro, só que aquele lá é o anquilossauro. Fala, não filho, é o anquilossauro. Aí ele, não papai, é o estegossauro. Fala, Zazá, não é meu filho, ó, o papai tá dizendo, esse é o anquilossauro. Aí ele fala assim, é o anquilossauro? Aí qual que é esse? É o anquilossauro. O que foi isso do Zaya? Identidade. Ele sabe que ele é filho, tem que aprender do pai. O que você está aprendendo do pai? Ou talvez você é um saduceu e um fariseu que já sabe demais, não precisa saber muito. Vou aprender em igreja caseira com essa galera que mal sabe pregar, Leandro? Não, eu preciso de uma coisa mais sólida. Não, eu só aprendo quando tal e tal prega. Não, eu só aprendo quando alguém explica. Tá, Jesus não é suficiente para te ensinar o seu secreto. Cara, será que a gente percebe que a gente duvida de promessas de Deus? A gente não está duvidando do homem não, gente. A gente está duvidando do próprio Deus que prometeu que o Espírito Santo é a unção, gente. É a própria unção, ou seja, é o próprio poder de Deus que te ensina, que te abre os olhos, que te faz perceber, que te capacita. Que a igreja é o corpo dele, onde a gente se auxilia, onde a gente cura as feridas, onde a gente coloca problema na mesa, onde a gente olha na cara do outro, onde a gente pede socorro, onde a gente se machuca, mas amanhã pede perdão de novo. E assim a gente vai. Agora olha que incrível. Fariseu. O fariseu era um partido, era só eles, uma seita. Saduceu era um partido, era uma seita, era só eles, presta atenção. Jovem rico era um solitário. Segundo Mateus, a única descrição de coletivo, onde não tem nenhum indivíduo mais importante, onde todos funcionam como um corpo: crianças, pais e filhos. Meu Deus, Família se sujeitou ao Senhor. E não ficou perguntando, Jesus, mas tatuagem. Jesus, mas meus amigos, presta atenção. Você não faz uma pessoa que fala palavrão parar de falar palavrão falando do palavrão. A pessoa precisa entender que existe um Espírito Santo dentro dela e o que sai dela tem que ser santo, porque ela não fala palavrão na sua frente, mas depois ela vai falar de novo. Percebe? Como ser criança, meus amigos? Se ser como criança é ser vulnerável, né? Ser como criança é ser frágil. Ser como criança é ser humilhado, é pedir socorro. Mas é aí que a gente entra de novo. De quem que é o reino dos céus, cara? De quem que é? Pensa um pouco comigo. Quando você teve a experiência, e eu espero que você esteja tendo, de adorar o Senhor, atenção aqui, de uma forma que você está entregue, você não se importa com o seu físico, você não se importa se alguém está te olhando, você não se importa se você está chorando no chão, você está com os braços abertos, está pegando a cadeira para cima. Presta atenção, sabe por que você não se importa? Porque naquele momento você está como uma criança diante do Pai. meu Deus. Meus amigos, estamos lá em casa, eu sempre boto música, eu com o Zay e o Valentina começa a dançar. E cara, eu choro de rir do Valentim dançando, aquele corpinho dele empinadinho, que beicinho que ele faz, e o Zay dança toda a dancinha dele assim, e nós dança, eu racho o bicão e eles não ficam com vergonha de mim, cara. Eu não tenho vergonha de dançar com eles. Por quê? Porque, meus amigos, presta atenção, o que é ser como criança?
Ser como criança, meus amigos, é assumir, é reconhecer, é se render de tal forma que nenhuma opinião vai afetar a sua identidade. Só que, meus amigos, a nossa dor, ela cresce nessas horas. Porque dá medo de ser como criança. Dá medo de jogar esse jogo aí. Jesus, dá medo. Dá medo. Mas aí, de novo, a gente volta. De quem que é o reino dos céus? Vocês entendem que não tem negociação? Meus amigos, tenta lembrar, você aí que é adolescente pra cima, né? Sua fase de escola. Lembra dos amiguinhos e amiguinhas que você tinha aí? Papo reto. Colega de sala de escola, assim. Presta bem atenção no que eu vou te perguntar. Você consegue lembrar de uma briga, de um corte de amizade, quando você tinha 6, 7, 8, 9 anos? Se bobear, você não lembra nem dos seus amigos. Que eles não estão mais na sua vida, provavelmente. Sempre um ou outro, às vezes dura, mas é normal, sua vida passou por fase, mas presta atenção. Como é engraçado ver aqui na salinha, quem tem experiência aí de conviver com as crianças aqui da igreja, gente. Pô, desde que nasceu Elisa com o Zaya, não vai, filho, dois vai, briga, empurra, a Elisa aquele jeitão dela de abraçar, e o Zaya de não me toque, e a choradeira, mas tipo assim, é muito da hora, 5 minutos depois tá os dois, bum, 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 bum. E tipo assim, você fala, mano, não tem mágoa ali, cara. Agora vamos nós aqui, cristãos adultos e maduros. Mas é só uma pergunta, tá? Quantas pessoas ficaram para trás nos últimos 10 anos? Que a palavra perdão para você foi sinônimo de não aguento mais, vou só me afastar. Não, eu perdoo. Mas tipo assim, nunca mais. Quem que é essa pessoa respondendo? É uma criança ou um adulto? Pensa aí, velho. Você pode me falar o que for, pode me falar o mal que te fez, né? Vai voltar de novo. De quem que é o reino do céu? E se você me falar de ferida, a gente vai conversar de cruz aqui. De novo, meus amigos, nós somos os discípulos, ou nós somos os fariseus saduceus, ou nós somos as crianças, ou nós somos o jovem rico. Pode escolher, você tem 4 opções. E, gente, assim, uma coisa que eu tenho experimentado, sabe, nesses últimos meses, e é por isso que isso está tão forte em mim, é que no preparo e na ânsia, meus amigos, de dar conta de tudo, Clevão, de ser responsável por todas as coisas que eu escolhi para minha vida, eu me tornei extremamente independente. De falar assim, cara, eu converso com Jesus o dia todo, eu faço minha oração. Não, eu estou sempre ouvindo um podcast, eu estou sempre vendo um vídeo, eu estou tentando, cara, você bota um louvor. Não, antes de dormir eu faço minha oração. Presta atenção rapidinho, que isso aqui me pega no fundo, cara. Sabe o que é isso? Uma pessoa tão adulta e madura que ela tem um espaço na agenda para Deus, porque a agenda dela também tem outros deuses. Você é louco. Eu me tornei isso, meus amigos.
Não, eu já li a Bíblia toda. Então, assim, agora eu vou dando umas passadas e vou aprendendo, vou crescendo. Não, a Luana sempre bota os louvor em casa, aí quando ela bota eu adoro também. Não, eu sempre oro com os meninos. Tá bom, Azar. Mas eu sei, filho. Você é adulto demais pra mim, né, Azar? Você é muito crescido, cara. Que isso, hein? Você prega, você canta. Ó, tenta discipular o Ivarzão. Ó, que legal, hein? Nossa, o pai tenta ser pai presente. Olha que maneiro, dá aula, hein? Nossa, muito adulto, hein, cara? Mas o que você tá bebendo de mim, Azar? Que hora que você vai dançar comigo igual você dança com seus filhos, mano? Que hora que você vai deixar de me chamar de pai e vai se tratar como um filho meu, cara? Meus amigos, não tem personalidade, tá? Não tem jeito de ser, não tem... Eu sou bruto, eu sou de Baipendi, que se mantenha firme, sólido diante dele. Não tem. Se você ainda fica pagando essa pose sua aí, é porque você ainda não viu Jesus, sabe? Você nunca vai ser como uma criança se você não vê ele. Mas a gente consegue ver o que os outros vê. E a gente se encanta pelos outros vendo. E a gente flui junto com os outros assistindo. Mas eu nunca vi ele. Então eu não sei falar do meu pai. Mas eu sei falar do pai dos meus amigos. Como seria legal também ter um pai igual a eles. Como é que pode, meus amigos? Eu sou adotado com coração de órfão. Como é que pode? Eu sou filho, não sei onde meu pai mora. Como é que pode, cara? Eu sou amado e não consigo amar ninguém. Ah, meus amigos, o que fazer? O que fazer? Vocês percebem que isso é só para te auxiliar a não se distrair.